Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e hoje analisaremos o contrato de prestação de serviços previstos nos artigos 593 e 609 do Código Civil e o contrato de empreitada, disciplinado pelo artigo 610 a 626 também do Código Civil. Vamos começar com o contrato de prestação de serviços, que pode ser definido como negócio jurídico por meio do qual uma das partes, o prestador, se obriga a realizar uma atividade em benefício de outra, denominada tomador, mediante remuneração. Trata-se de uma modalidade contratual aplicável a qualquer tipo de atividade lícita, seja manual, seja intelectual. Não se confunde com a relação de emprego pela ausência do elemento subordinação jurídica entre as partes. A prestação de serviços é desenvolvida de forma autônoma, visando a obtenção de determinado resultado, não sendo a modalidade negocial adequada para relações jurídicas empregatícias ou para outras formas de relação de trabalho autônomo. E quais seriam as características do contrato de prestação de serviços? Ele é contrato típico e nominado, causal, de atividade, principal e definitivo, não solene, fortemente marcado pela bilateralidade e por seu aspecto comutativo. Em função do caráter bilateral e comutativo do contrato de prestação de serviço, o regular desempenho da atividade pactuada faz surgir o direito a uma contrapartida, que, em regra, deve ser estabelecida prévia e expressamente pelos contratantes. Sua forma é livre, podendo ser verbal ou escrito. Pode ainda ser celebrado tanto por adesão quanto na modalidade paritária. Quanto à pessoa do contratante, o contrato de prestação de serviço é individual e, em regra, personalíssimo. O objeto do contrato de prestação de serviços é sempre uma atividade humana lícita, que pode ser tanto manual ou material, quanto puramente intelectual ou imaterial. Não sendo o prestador do serviço contratado para trabalho certo, conclui-se que se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com as suas forças e condições. O pagamento é normalmente realizado posteriormente à prestação do serviço e de forma total. E atenção, o artigo 598 do Código Civil limita o tempo de duração do contrato de prestação de serviços em 4 anos para a sua fixação convencional, ainda que não concluída a tarefa pactuada. Isso não impede que as partes o renovem por outro período, caso seja de seu interesse. O contrato de prestação de serviço pode se extinguir pelos seguintes motivos: cumprimento do contrato ou exaustão do seu objeto, a verificação de fatores eficaciais e por causas supervenientes, como a força maior, a resilição unilateral e o distrato. Devemos agora tratar de contrato de empreitada, negócio jurídico por meio do qual uma das partes, o empreiteiro, se obriga, sem subordinação ou dependência, a realizar pessoalmente ou por meio de terceiros, obra certa para o outro contratante. O material para a obra pode ser próprio ou fornecido pelo contratante e a empreitada se dá mediante remuneração determinada ou proporcional ao trabalho executado, é o chamado preço. A empreitada é a relação contratual básica mais utilizada na atividade da construção civil. Também pode ser usada para trabalhos diversos, sejam estes manuais ou intelectuais, e em relações jurídicas consumeristas e administrativas. Caracteriza-se por ser um contrato típico e nominado, comutativo, não solene, pois prescinde de forma específica, e consensual, oneroso e necessariamente bilateral, com estabelecimento de direitos e obrigações para ambas as partes. O objeto da empreitada é a obra a ser executada, para que haja retribuição correspondente, valor este conhecido simplesmente como preço da empreitada. Na empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, a norma estabelece um prazo de garantia de 5 anos pela solidez e segurança do trabalho, bem como pelos materiais e solo utilizados. E fique atento, mesmo iniciada a obra, qualquer das partes pode, em determinadas hipóteses, suspender a sua execução, o que faz nascer o direito subjetivo da parte contrária de ser indenizada pelos danos causados, conforme o artigo 623 e 624. A forma de extinção mais comum da empreitada se dá mediante sua execução, sendo admissíveis os demais meios comuns da dissolução do contrato. Não se extingue o contrato de empreitada pela morte de qualquer das partes, salvo
se ajustado em consideração às qualidades pessoais do empreiteiro. São modalidades do contrato de empreitada: a empreitada de lavoura ou de mão de obra e empreitada de materiais, também chamada de empreitada mista. E assim encerramos aqui a nossa aula de hoje. Não deixe de estudar os artigos citados no seu material didático disponibilizado na área do aluno, que contemplam o tópico com maior profundidade. Procure estudar sempre. A constância é a chave do verdadeiro aprendizado. Então, bons estudos e até a nossa próxima aula.